Se for para priorizar alguma coisa, prioriza o negócio, sabe? Porque, cara, sem negócio não existe engenharia, sem negócio não existe escalabilidade, não existe salário no final do mês. Então, se for para priorizar, cara, prioriza resolver o problema, prioriza principalmente resolver a dor do usuário lá na ponta, que eu acho que é isso que é porque a gente trabalha, é porque que a gente está aqui. Eu acho que é o ponto primário, né? Hoje eu vou conversar com o Miguel Pessoa. Ele atua como Senior Engineering Manager na Inventa. Tudo bem, Miguel? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Edu? Valeu pelo convite, feliz por estar aqui contigo e bora lá. Bora lá, cara, bora lá. Mas antes de começar, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Boa, fechado. Bom, eu comecei minha carreira. Bom, eu sou formado em engenharia de computação pela Federal de Ouro Preto. E aí eu comecei minha carreira trabalhando mais na parte de engenharia, na parte de eletrônica ali, engenharia elétrica mais precisamente. Eu fiz Ciências Sem Fronteiras e aí eu peguei um estágio super legal lá dentro do Avionics Engineering Center em Athens, Ohio, nos Estados Unidos. E aí era um projeto super divertido, assim, de como que a gente consegue navegar aeronaves utilizando o campo eletromagnético da Terra, assim. Então é um negócio, cara, legal. A gente vai para o aeroporto, vai no hangar, passear, faz os testes. Então foi um negócio super divertido, assim, extremamente desafiador, porque eu não fazia a menor ideia de como essas coisas funcionavam na época. E aí, logo depois, cara, o programa terminou, eu me formei. E aí eu fui para o Quinto Andar, fiquei 4 anos lá no Quinto Andar, entrei dentro do time de visitas, aí passei por corretores lá dentro, a parte de B2B, um pouquinho de plataforma. E aí, mas a minha experiência mais recente é aqui na Inventa, onde eu sou Senior Engineering Manager aqui, mas eu lidero a parte de consultores, onde basicamente a gente está tentando resolver o problema de distribuição dentro desse universo B2B, né? Como é que a gente compra, como é que a gente melhora o preço, facilita essa distribuição, melhora a entrega, todo esse universo aí, e consegue conectar, né, a marca, a indústria, o consultor, o fornecedor, e a gente faz toda essa roda girar dentro do lado B2B. Boa, boa. Um negócio parecido entre a gente que eu também trabalhei em um time de corretores, só que foi na Loft, não foi no quinto andar. Ah, então você entende todos os problemas. Boa, boa. Enfim, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre como que a gente consegue garantir um ritmo bom de entregas do time, como é que a gente equilibra ali, né? Qualidade com velocidade, enfim, acho que é um assunto que dá sempre pano na manga. Você até criou, enfim, você escreveu, né, um artigo sobre isso lá no Medium, que eu vou linkar aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo, que fala bastante sobre isso, mas eu queria pedir para você trazer primeiro uma visão geral aqui, né, do que você quer dizer exatamente pelo conceito de engineering momentum ali, né, que você comenta nesse post. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente começar o nosso papo a partir daí. Pô, perfeito. Bom, só para a gente começar, né, eu acho que a fórmula do momento da engenharia, vamos traduzir para ficar mais fácil, ela se deu quando eu estava olhando muito para o momento linear, né? E aí, dentro do momento linear, basicamente, ele descreve o movimento que um objeto tem, né? Então, você vai ter, o momento linear ele é o produto entre velocidade e a massa. E aí tem uma analogia muito simples, né? Basicamente, imagina que você está numa rodovia, a gente tem um carro ali, imagina que é um Fiat Uno com a escada por cima, acelerando, ele está a 50 quilômetros por hora, e a gente também tem um caminhão ali a 50 quilômetros por hora. Basicamente, eles estão na mesma velocidade, mas o momento linear deles vai ser distinto, né? Por causa da massa deles, que é bem diferente. E aí, o momento linear ele descreve como vai ser difícil a gente mudar essa trajetória ou parar esse objeto. E aí, olhando um pouco para essa fórmula, eu fiz essa analogia da gente olhando um pouquinho para a engenharia também, né? Porque, de um lado, a gente vai ter a velocidade, que é o negócio, a entrega, aquela aceleração, com, sabe, aquela ansiedade da gente estar entregando coisas. E do outro, a gente tem a parte da engenharia, né? A excelência, como é que a gente consegue fazer as coisas simples que vão escalar no futuro, que a gente consiga basicamente reduzir o nível de débito técnico também. E a fórmula é basicamente isso: como é que a gente encontra esse balanço dado cada momento da empresa, dado o time que a gente tem, dado o ambiente, as pessoas, cultura. Então tem muita coisa aí para a gente ir entrando em detalhes. Boa. Porque é bem interessante essa analogia, porque quando a gente fala ali, por exemplo, de alguma tecnologia, ou sei lá, a estrutura, como sei lá, a arquitetura da aplicação, dependendo de como ela estiver sendo feita, você pode dificultar ou não a movimentação ali, enfim, pivotar um produto, por aí vai, né? Então, porque o momento ali é maior, então é mais difícil de fazer essa mudança aí que você comentou. Mas eu queria até voltar nesse ponto que você comentou, né, sobre como encontrar esse equilíbrio. Eu queria te fazer justamente essa pergunta, para a gente começar bem abrangente, a gente vai afunilando aí. Então,
como que a gente consegue descobrir esse equilíbrio aí, né, ideal entre, vamos dizer assim, né, a gente equilibrar velocidade, equilibrar ali qualidade ou nível de engenharia, vamos colocar dessa forma, né, porque tem outros pontos ali que podem ir além de qualidade também. Boa. Bom, no artigo eu tento descrever um pouquinho essa fórmula, e eu acho que a resposta é que não existe uma resposta aqui como que a gente vai conseguir encontrar isso, né? Eu acho que vai depender um pouquinho da empresa, a gente vai ter que olhar para o momento organizacional, olhar para as regras de negócio, olhar para o que a gente quer acelerar, basicamente. Poxa, a gente está no momento de crescer, a gente está no momento de captar investimento, qual que é o momento da empresa? Eu acho que essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. E aí, dado disso, mais uma vez a fórmula, né? Que a gente repete momento, 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 e acho que é mais uma vez a analogia. Então, assim, é sempre olhar para dentro de casa, conectar muito. Eu acho que todo engenheiro, assim, o nosso trabalho, além de conseguir dar o melhor no que a gente faz, né? De entregar de uma maneira de ter maestria no que a gente faz, é legal da gente sempre estar olhando para o momento. Assim, é essencial da gente olhar para o business, entender as regras, entender onde a gente quer chegar, estar alinhado com os stakeholders o tempo inteiro para a gente conseguir descobrir qual que é esse momento, dado o tempo que a gente está, dado a hora que a gente está vivendo. Né? E aí a gente vai reavaliando essa fórmula a cada tempo que vai passando. Uhum. Você falou um pouquinho sobre o tamanho da empresa, mas eu tenho a impressão que eu acho que dá para ir até um passo além aqui e olhar talvez até em alguns casos um pouco mais micro. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns casos onde eu imagino que o próprio tamanho do produto ou a equipe que você tá pode talvez direcionar para um lado ou para o outro. Então vou dar um exemplo. Pode ser que, sei lá, eu esteja trabalhando numa empresa grande, mas está trabalhando num produto ali, que é um produto super, vamos dizer assim, né, inovador, algo que a gente está testando ainda, verificando se tem fit com o mercado ou não. Nesse caso, talvez a gente, vamos dizer assim, né, vai dar preferência para ter uma velocidade maior para conseguir fazer esse teste mais rápido, enquanto a gente, enfim, vai deixar talvez um pouquinho a engenharia de lado, não que ela não seja importante, mas que a gente vai deixar um pouquinho de lado para ter esse trade-off ali e ganhar velocidade. Né? Mas talvez tenha outros casos que eu consigo imaginar, sei lá, pode ser que eu esteja numa startup que já tem algum produto ali que funciona bem, que gera um caixa para a empresa, porém, por outro lado, essa mesma startup está desenvolvendo outras coisas que são, enfim, inovadoras ali, né? Então, talvez nessa parte que eu estou trabalhando, que, vamos dizer assim, gera dinheiro para a empresa, nisso talvez eu não queira inovar tanto, porque isso eu já testei e já funcionou. Talvez eu queira inovar em outros pontos. Então, acho que, como você comentou, né, acho que pode mudar assim, de empresa para empresa, dependendo do estágio que a empresa está, mas eu acho que em várias situações pode mudar também de equipe para equipe dentro da própria empresa, porque algumas equipes vão dar prioridade mais para, vamos dizer assim, para entregar mais rápido, enquanto outras vão dar mais prioridade para estabilidade, porque é um produto que já traz receita ali, já é importante para a empresa, já é relevante. Então, acho que esse cenário aí, acho que a pessoa tem que contar também, para ela não olhar somente para a empresa e achar que, não, minha empresa é pequena, a gente está começando agora, então, cara, a gente tem que acelerar demais. Não, talvez não seja assim. Ou o contrário também. Não, minha empresa é super estabelecida, eu tenho que tomar muito cuidado. Tipo, não, dependendo do produto que você tá, cara, ele pode não ser tão relevante para a empresa ainda, então vale você talvez puxar um pouquinho mais para velocidade, para você experimentar e aprender mais em relação a ele. Super, super, eu assino embaixo, assim, é exatamente isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. Acho que algumas empresas a gente vai ter que mitigar e analisar esse risco, né, dependendo do produto que a gente está trabalhando. E aí, poxa, tá na hora de arriscar aqui se esse produto já é estável, se a gente já tem uma quantidade de usuários aceitável, vou sair metendo louco e testando coisas num nível absurdo? Provavelmente não. Né? Mas aí dentro dessa mesma empresa a gente vai ter um segmento lá que de fato essa criatividade, onde a gente vai conseguir explorar coisas novas, novas tecnologias, novas ideias, e aí sim dá para a gente ser um pouco mais ousado. Então, ela se aplica de fato a momentos organizacionais, a times diferentes. Se a gente for entrar no detalhe, cara, numa sprint, será que a gente pode acelerar um momento em uma tarefa e em algumas outras não? Então, a gente pode de fato ter essa análise aí em diferentes níveis mesmo. Uhum. Tem aquele modelo 3x do Kent Beck, não sei se quem está ouvindo a gente já ouviu falar disso, mas é o modelo 3x, tá? Esse modelo, ele é bem interessante, super recomendo, vou inclusive botar aqui nas notas do podcast um vídeo, enfim, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, mas que é um modelo que fala assim, toda empresa, todo produto, na verdade, ele passa por 3 grandes estágios ali, todo produto de sucesso. Ele tem um estágio de inovação, ou período de inovação, que é, cara, eu não sei se esse produto vai dar certo, eu não sei se essa ideia que eu tenho vai dar certo, então a ideia, durante esse período, é eu experimentar o máximo possível para poder descobrir, vamos dizer assim, né, o que funciona e o que não.
tá? E, eventualmente, ao longo do tempo, em algum momento você vai descobrir algo que funciona muito bem, ou que traz receita, enfim, que vai gerar resultado de fato relevante para a empresa. Então, você passou da primeira fase e você começa a entrar na segunda, né? Quando você descobre isso, que é a fase da escala. Porque nem todo produto que você, vamos dizer assim, né, tá desenvolvendo, o que você descobriu ali que pode trazer resultado, não necessariamente você vai conseguir dar escala para ele. Então, existem dificuldades de escala. Normalmente essa fase ela acaba passando muito rápido, porque ou você consegue dar escala ou você não consegue, não tem, é diferente, é difícil você encontrar um meio termo. Então tem esse período de escala que é relativamente curto, e tem o terceiro e último período, que é o período do, vamos dizer assim, né, de explorar todos os resultados. Então, cara, já trouxe sucesso, a gente conseguiu escalar, então ele já gera resultados. Dado que gera resultados, a mentalidade muda. Então a mentalidade não é mais para vamos dizer assim, fazer experimentos o tempo todo. A mentalidade é muito mais de como que eu consigo gerar estabilidade nesse produto que eu tenho. Então a gente começa a tomar muito mais cuidado em relação à qualidade, em relação à mudança que a gente vai fazer. A gente tende a ser muito mais conservador aqui. Acho que é um ponto bem, bem importante, porque normalmente quando um produto estabelecido para de funcionar, por qualquer motivo que seja, cara, eu fiz um deploy e parou de funcionar, é receita que eu estou perdendo. Muito provavelmente estou perdendo receita, é que não estou colocando nem outras questões em consideração, a experiência de usuário e nada assim. Então, só por perder receita, a gente já deveria considerar, cara, será que vale a pena eu tentar acelerar alguma coisa, enfim, para ter um ganho aqui que provavelmente vai ser micro, ou é melhor eu priorizar a estabilidade enquanto eu vou fazendo entregas ali de uma forma mais segura, vamos dizer assim, de uma forma mais sustentável. Então, acho que é algo que vale pensar um pouquinho também no que a pessoa está desenvolvendo, em qual fase do produto a pessoa está. Se ela está na fase de exploração, se ela está na fase de escala, se ela está na fase de tirar proveito daquele produto que já está rodando em produção. Então, eu vou deixar aqui o link, enfim, para quem tiver curiosidade, vamos dizer assim, um modelo super legal, super interessante. É bacana compartilhar isso, viu, Edu? E eu acho que o grande desafio né, isso não vai ser linear. Não será exatamente essas fases onde a gente nasce, vai lá, testa, a escalabilidade vai vir, e a gente, pô, agora tá na hora da gente consertar os times. Provavelmente isso vai ser uma montanha russa, sobe e desce, vai para lá, vai para cá. E além do indivíduo, né, da gente conseguir compreender e ficar olhando para esse momento e analisando, o coletivo também tem que refletir isso, né? A cultura, a gente ter bastante sangue ali, espírito para estar aguentando esse tipo de coisa. Eu acho que a resiliência aqui, né, de a gente conseguir entender cada fase, passar por essas fases, acho que também é importante de estar, assim, porque senão nada disso funciona. Assim, é importante a gente ter o mesmo time passar por essas coisas, que aí sim a evolução ela acontece de uma maneira mais natural, né? Sim, sim. E eu queria entender um pouquinho da tua experiência, assim, como que... Porque, assim, num cenário comum, vamos dizer assim, o mais comum de mercado existe uma certa pressão do negócio natural, imagino eu, para a gente conseguir entregar mais rápido. Então, como é que a gente consegue lidar com essa pressão que normalmente já vem em cima da gente? Normalmente, em cima da gente de engenharia. Pô, não, eu acho que um caminho legal é sempre da gente estar comunicando bem, né? Da gente deixar as expectativas muito claras. Então, você, líder de engenharia, com o time, com as pessoas que estão no dia a dia, com outros stakeholders, seja gerente de produto, seja a parte de o design, que também está relacionado com isso. Então, poxa, a gente vai querer desenvolver o quê? Vamos chegar, vamos deixar isso muito claro. E aí a pressão vai ser em cima, quanto tempo que a gente vai querer entregar isso, né? Que é normalmente a pergunta que todo mundo se faz, que a gente precisa resolver. Mas no dia a dia é chegar, alinhar essas expectativas, a gente principalmente quebrar isso em integráveis que vão ser incrementais, que a gente vai conseguir entregar parte a parte disso. E aí, a partir do momento 1, a gente entrega a fase 1, fase 2, fase 3, as coisas vão acontecendo e provavelmente as priorizações também vão mudando no caminho. E aí é importante, mais uma vez, reflexão, deixar as expectativas claras e principalmente comunicar, sabe, o que deu certo, o que deu errado. E você, além de estar comunicando isso para o gerente de produto e para outros líderes, também com o time, né, da gente fazer essa reflexão dia a dia, de entender onde a gente falhou, onde a gente deu certo. E aí eu acho que as coisas vão entrando nessa engrenagem para a gente, de fato, encaixar esse desenvolvimento de produto. Não existe regra, mas, mais uma vez, quando você comunica, deixa claro, documenta e consegue deixar essa expectativa muito bem alinhada, as coisas são um pouco mais fáceis e menos obscuras. Né? Sim, sim. Eu acho que um aprendizado que eu tive assim ao longo da carreira que tudo bem, as pessoas gostam de uma data ali, né, para as coisas saírem, mas o que elas talvez gostem até mais do que isso é de ter o sentimento de que eu consigo confiar que esse time vai ser capaz de entregar com uma certa frequência. Porque uma coisa é um time entregar a cada 6 meses, outra coisa é o time entregar, sei lá, toda semana. Ainda que o time não entregue essa semana o que eu estava querendo, pô,
pode ser semana que vem, acho que não tem problema, posso sentar, priorizar. Acho que tem intervalos relativamente pequenos ali para entregas ajudam bastante em relação à geração de confiança. E um ponto que eu queria até aprofundar um pouquinho contigo, entender um pouquinho como é que você faz, é essa parte do, vamos dizer assim, né, de quebrar esses entregáveis, como é que, pô, apareceu alguma coisa, alguma necessidade de negócio, pô, e aí, chegou para engenharia, como é que a gente faz? A gente desenha arquitetura, não desenha, negocia com a pessoa de produto, de negócio, não negocia, como é que a gente consegue quebrar isso enfim, de uma forma interessante ali, que talvez ajude vamos dizer assim, a levar menos tempo para conseguir entregar e conseguir ter feedback mais rápido. Boa, legal. Vamos tentar fazer um exemplo mais prático, assim. Imagina que a gente está, sei lá, nós estamos construindo um e-commerce, né? E aí, basicamente, para fazer isso acontecer, eu vou precisar de produto, eu vou precisar lá da página onde eu consigo listar esses produtos, de um carrinho e de um sistema de pagamentos, né? Para a gente tentar resumir aqui. Se a gente pensar em domínios, a gente está falando em 3, 4 domínios segregados, né? Pagamentos, pedidos, a parte de produtos em si, que pode ser um catálogo. Então, basicamente, aqui já vai ter serviço para Dedel para a gente fazer em cada uma dessa ponta, né? E aqui, eu acho que é o momento da engenharia pô, legal. Se a gente quer acelerar o momento do lado da engenharia, a gente pode ir lá, vamos construir uma arquitetura de microserviço, vamos, poxa, fazer RFC para tudo, a gente documenta, deixa tudo bonito, isso aqui vai ser escalável, vai comunicar, poxa, um banco de dados para cada coisa, vai ser lindo. Né? E aí a gente olha para a necessidade do negócio e quando a gente começa a compreender o número de pessoas que vai estar acessando o sistema são 100 usuários. Sabe, no máximo, daqui a 3 anos, minha expectativa é ter 50 mil. Assim. Será que a gente precisa ir por esse caminho? Acho que esse é o momento da gente fazer o trade-off. Né? Tem o clássico, que é a gente, como engenheiro, a gente quer sempre ir para o caminho que ele é mais escalável, que vai ter reliability, a parte de maintainability vai ser muito estruturada. No entanto, se você não olha para o negócio, isso é muito perigoso. Então, o caminho para, senta, conversa, alinha, entende o que a gente precisa fazer. E às vezes a solução nesse momento é de fato a gente começar, poxa, cria um monolito ali, coloca esse banco, constrói esse banco de uma maneira estruturada, onde a gente consegue de fato isolar esse banco e descartar essa parte no futuro, basicamente migrar os dados para um novo serviço que a gente consegue ganhar tempo, né? Porque o monolito é uma aplicação que a gente vai subir, vai gerenciar, vai fazer o deploy, a gente vai olhar para alarmes, etc., para dentro desse universo. E do outro lado eu teria 4 aplicações, 5 aplicações para gerenciar. Né? A gente precisa de mais pessoas, precisa de mais time, a gente precisa de ter domínios específicos de cada colega de trabalho que a gente vai ter no dia a dia, isso só escala, né? Essa complexidade ela aumenta muito quando a gente não olha para o negócio. Então tem que tomar bastante cuidado. Assim. Concorda, Du? Você acha que é por aí? Total, cara. E eu acho que tem um ponto muito interessante, assim, que eu sempre alerto, né, times de engenharia de maneira geral, que é o seguinte. Normalmente, bem o que você comentou, né? Normalmente, quando a gente pensa em engenharia, a gente pensa, cara, como é que eu consigo construir uma solução aqui que atenda a todos os parâmetros, enfim, infinitamente, né, o tempo todo. Então, cara, vou criar microserviço, vou levantar banco assim, não sei quantos bancos diferentes, para eles vão se conectar, vou botar um Kafka no meio, papapá. Então, existe uma tendência natural, até porque, assim, de onde eu acho que surge isso, tá? Vou ser bem sincero. Normalmente quem trabalha com tecnologia, ou pelo menos as melhores pessoas que trabalham com tecnologia, são muito interessadas por tecnologia. Então elas estudam sobre aquilo, se dedicam, aprendem, se aprofundam em relação àquilo. E naturalmente, como uma pessoa que conhece bastante sobre o assunto, eu gosto de praticar aquilo, eu gosto de testar, eu gosto de ir no limite, né, do que eu consigo fazer. Só que aí existe um problema. Existe, vamos dizer assim, essa parte de engenharia no mundo, entre aspas, no mundo real, melhor, no mundo ideal de, cara, vou construir serviço, vou conectar eles todos aqui e tal. Então, esse mundo ideal. E existe o mundo real. O que é o mundo real? O mundo real cara, você vai ter que atender vamos dizer, a 100 usuários simultâneos. Para atender a 100 usuários simultâneos, você, se criar essa estrutura toda, você vai ter que, sei lá, gastar aqui $10.000 por mês. Ou então, se você criar essa estrutura que é muito mais simples, você consegue fazer mais rápido, você consegue entregar mais rápido, você consegue fazer isso custando, sei lá, $500 por mês ao invés de 10 mil. Então tem uma questão de custo, tem uma questão de tempo. Quando a gente fala de custo e tempo, a gente está trazendo pontos para a engenharia que o mundo ideal não está olhando. Então acho que são considerações que a gente sim precisa olhar quando a gente está desenvolvendo a linha. É muito próximo, inclusive, do que, sei lá, um engenheiro civil estaria olhando. Ele talvez pode pensar, talvez, vamos botar assim, a diferença de um arquiteto para um engenheiro, né? O arquiteto vai pensar um negócio lindo, maravilhoso, e o engenheiro vai trazer ele para o mundo real. Tipo, não tem como fazer um vão desse tamanho, cara. Isso vai custar
muito além do que a gente tem no nosso orçamento, então a gente vai ter que rever isso aqui. Então tem essa questão também, né? Diferenciar aqui um pouquinho do que, vamos dizer assim, do que, entre aspas, seria o ideal, o mundo ideal do mundo real. Então, eu sinto que a gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de coisa de maneira geral. Eu acho que talvez um passo inicial para a gente começar a fazer isso bem é se preocupar um pouco mais do que normalmente a gente se preocupa com, vamos dizer assim, né? As reais necessidades que a gente vai ter do produto. Então, a gente vai lançar um produto novo, pô, beleza, tudo bem. Cara, para quantos usuários a gente vai precisar atender? Quantos desses vão ser simultâneos? Quais rotinas a gente vai precisar ter? A gente precisa se conectar com o mundo externo? O que acontece se a gente tiver falha nesse serviço aqui específico? Tem problema se a gente retentar? Ou a gente tem que minimizar a possibilidade de falhas aqui? Porque aí a gente vai criando alternativas ali que vão contornando esses, vamos dizer assim, esses desafios de engenharia que a gente tem. Então, acho que o ponto é justamente esse. São os acho que é a palavra mais importante que é trade-off, né? Quais os trade-offs que a gente está fazendo? A gente está disposto a gastar mais dinheiro para resolver um problema que talvez nem seria um problema em primeiro lugar? Ou não? Ou talvez a gente precise fazer aquilo porque a gente precisa de mais estabilidade, porque é um serviço, sei lá, que deveria ser 24/7 ali, a gente vai precisar ter um call, inclusive, enfim. Então tem muitas coisas ali que estão no entorno do que a gente está desenvolvendo, que aí sim, isso para mim é engenharia de software, e não só a parte do, vamos dizer assim, vamos desenhar, fazer um desenho aqui bonitão, e vamos conectar isso tudo com Kafka aqui no meio e tá tudo certo. Tipo, não, eu acho que dá pra gente ir muito além do que a gente normalmente vai. Pô, o sonho é esse, né? Quem não queria só trabalhar dessa forma? Dar um serviço aí, a gente sempre vai fazer a engenharia mais perfeita do mundo, assim. Eu acho que tem um cara que eu gosto de comentar muito quando a gente fala de trade-off. O trade-off, ele precisa ser documentado, assim. Porque, cara, se a gente senta numa sala, a gente faz uma reunião, beleza, a gente toma uma decisão ali, pô, beleza, agora eu não vou colocar uma fila porque tá tudo bem, vou fazer essa chamada assíncrona que tá tudo jóia. Vai passar 6 meses, provavelmente essa decisão do porquê a gente tomou essa decisão agora, ela vai se perder. E aí provavelmente chega gente nova na empresa, ou você precisa, cara, evoluir esse serviço, a galera vai olhar para isso e vai falar assim, cara, que é isso que vocês fizeram aqui? Né? Isso é muito comum, né? É legal a gente olha para algum sistema, principalmente quando a gente não tem tanta clareza e domínio, você olha e fala assim, cara, o que aconteceu? Assim, que essa galera fez para chegar nesse momento? Assim? E aí eu acho que é muito importante ter essa documentação. Eu acho que esse é um belo momento. A gente fala muito de ter documentações em código, né, a nível. Cara, esse é um momento legal. Essa decisão foi feita assim. Coloca lá, coloca um trecho documentando, explica um pouquinho, referencia num issue do GitHub, coloca o link de algum documento para ficar fácil para que outras pessoas no futuro possam olhar e entender os motivos dessa decisão, assim, por que essa decisão foi tomada. Isso é muito importante. Porque senão, basicamente, o que você fez ali vai passar 6 meses, a galera vai achar que, cara, você tomou a decisão e você não utilizou os princípios corretos para estar tomando essa decisão. Então é muito importante documentar, dar visibilidade não só para o time de engenharia, mas também para a empresa inteira, sabe? Tem que estar todo mundo ciente desse risco que foi comprado. Sim. Eu acho até que vale incluir nessa, vamos dizer assim, nessa documentação questões de negócio também. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente decidiu mudar o banco de dados que o time está usando numa certa aplicação porque a gente, sei lá, porque o desempenho estava ruim, vamos dizer. Mas, cara, desempenho ruim que o time entendeu que era ruim sei lá, um endpoint respondendo em meio segundo. Mas será que do ponto de vista do negócio, meio segundo é ruim? Talvez seja, talvez não. Acho que depende muito do cenário ali, né? Do que está sendo processado, enfim, né? Do nível de serviço que a gente vai precisar ter. Então tem várias coisas aí que podem estar inclusas. E, na minha opinião, tá? De maneira geral, decisões de tecnologia, elas não são decisões de tecnologia puramente. A gente quer resolver algum problema de negócio. E se esse problema de negócio não estiver claro, fica difícil da gente saber, ou fica mais difícil da gente saber depois se a decisão que a gente tomou lá atrás foi boa ou foi ruim. Porque eu não sei qual era, vamos dizer assim, qual era o problema de negócio. Cara, melhorei o desempenho, tá, mas tudo bem, melhorou o desempenho. Parece que é bom, mas a gente precisava melhorar o desempenho? Ou até que ponto a gente precisa melhorar o desempenho? Será que melhorando, sei lá, eu respondendo, fazendo um endpoint, responder em, sei lá, em 100 milissegundos, tá bom o suficiente? Talvez esteja, talvez não. Os caras de 1 segundo para 100 milissegundos. Pô, parece bom? Parece, mas talvez não seja. Talvez eu precise que responda em 20 milissegundos, talvez em 10 milissegundos. Enfim, então, eu acho importante envolver negócio, a gente ter clareza de qual ponto de negócio a gente está resolvendo com cada problema que a gente se propõe a resolver usando tecnologia. Acho que esse ponto é bem importante. E assim, um outro ponto que eu queria entender de você, Miguel, assim,
Vou fazer uma outra analogia aqui, tá? Normalmente quem tá, vamos dizer assim, né? Tá pensando em entrar na academia e tal, perder um pouco de peso, ganhar músculo e tal, a pessoa, o que eu faço primeiro? Vamos dizer assim, foco em ganhar músculo ou foco em queimar gordura? Normalmente essa é uma dúvida comum que surge, né? E a verdade, assim, para quem tá começando, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Se você, vamos dizer assim, se alimentar minimamente bem, se você fizer exercícios ali, certo tipo de exercício, você vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Eu queria saber um pouquinho de você, agora em relação vamos dizer assim, né, a velocidade e em relação à engenharia. Tipo, tem como a gente, em algum contexto, fazer os dois, entre aspas, ao mesmo tempo? Ou a gente necessariamente vai ter que priorizar um ou priorizar outro? Enfim, como é que você acha que dá pra gente lidar com isso aí? Pô, eu acho que tem que existir um limite até onde esse sacrifício de da balança ela chega, né? Não dá para a gente acelerar muito um lado ou o outro, que acho que sacrifícios vão ser feitos dentro desse caminho. Se for para priorizar alguma coisa, prioriza o negócio, sabe? Porque, cara, sem negócio não existe engenharia, sem negócio não existe escalabilidade, não existe salário no final do mês. Então, se for para priorizar, cara, prioriza resolver o problema, prioriza principalmente resolver a dor do usuário lá na ponta, que eu acho que é isso que é por que a gente trabalha, é por que a gente está aqui. Eu acho que é o ponto primário, né? E aí, dependendo de cada estágio, né? Vamos imaginar, poxa, a gente precisa criar uma tela lá onde a galera vai enviar algum formulário, alguma coisa assim. E aí, nessa tela, você precisou não cadastrar, sei lá, não fez teste end-to-end para a gente validar que isso vai estar super correto. Assim. Então, nesse sprint, você foi lá, acelerou e tal, entregou, resolveu o problema. Eu acho que aqui entra muito o nosso trabalho como engenheiro mesmo. Né? Eu lembro de um livro, que eu acho que é o Clean Architecture, primeiro, segundo capítulo dele, fala lá, quem tem que, cara, advogar pela engenharia são os engenheiros. Então, não espere que o gerente de produto vai vir aqui, vai levantar a mão e falar, galera, e o teste end-to-end? Vai sair quanto? Vocês vão aumentar a cobertura de teste disso? Que dia? Cara, isso não existe, assim. Então, basicamente, é nosso trabalho dar visibilidade do que foi feito, como foi feito, e principalmente encaixar essas melhorias subsequentes, assim, a partir do momento que as coisas vão evoluindo. Se isso não for feito, é uma bola de neve, né? Vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e vai chegar num momento que, cara, você vai estar com uma pilha de débito técnico que é extremamente dolorido, assim, para você conseguir resolver. Assim, e diria que quase impossível, dependendo do tamanho da organização e das pessoas dela. Né? Sim, sim. Eu vou dizer até que já vi Product Manager, vamos dizer assim, priorizando tarefas de qualidade no time. Porém, Caramba! isso acontece quando qualidade é um mega problema. Então, o ideal é a gente não deixar chegar lá, né? Porque se chegar no ponto de, cara, a pessoa de produto, de negócio, conseguir perceber que, mano, a gente tem que priorizar isso porque não tá legal. Então, acho que cabe também um trabalho aqui inicial de engenharia de conseguir vender isso como algo importante e conseguir aplicar também, porque não se trata só de vender, porque é muito fácil, tipo, ler num livro, é importante ter testes automatizados, qualidade, não, tudo bem, beleza, mas vai lá e faz agora você tem que implementar os testes, tem que garantir que a gente tem uma qualidade boa, né? Então acho que tem os dois passos aí que são importantes. E aí eu volto muito no que a gente no que a gente já tem falado, né, que cara, isso tem a ver com o negócio. Como que eu vendo isso? Eu vendo olhando para o negócio. Então, por que qualidade é importante? Para não ter retrabalho, para eu poder focar em atividades que geram valor, para poder entregar mais rápido, porque eu vou ter que parar menos para resolver problemas, enfim. Então, acho que tem muitas vantagens aí da gente olhar para a qualidade, como que isso pode, vamos dizer assim, como não olhar para isso pode estar trazendo problemas para o time ali também, no médio e longo prazo. Exato, eu acho que é um negócio que é difícil de a gente ver, assim, normalmente, são os engenheiros fazendo essa tradução correta, né? Cara, por que eu estou alterando esse? Eu vou lá, vou criar uma tarefa aqui que vai melhorar, sei lá, a latência desse endpoint, agora vai estar tudo sensacional, sabe? E aí você sai apresentando isso para as pessoas que não tem esse contexto, né? Mas, cara, beleza, o que a latência reflete, né? Vai diminuir o tempo de transação, vai ficar mais fácil para o usuário, sabe? Eu estou trocando um banco de dados ali porque uma query está demorando, etc. Ou eu estou colocando um índice para acelerar, sabe? Por quê? O que a gente está fazendo? Onde a gente quer chegar com essa troca? Porque quando a gente consegue ter uma comunicação comum, né, criar esse canal onde a gente está falando a mesma língua, as coisas vão encaminhar e vão ficar mais fáceis. Porque é de interesse de todo mundo, né? Poxa, beleza, a gente quer escalar, quer crescer, isso é necessário para o negócio. Mas a gente precisa justificar de uma maneira correta e fazer os trade-offs, mais uma vez, bem corretos. Eu acho que no fim das contas é tudo linguagem de negócio, né? Então por que a gente está reduzindo a latência aqui? Por que a gente está focando nisso? Porque, em tese, vai trazer algum benefício para o negócio. Se não for trazer um benefício para o negócio, cara, nem olha. Você não tem que olhar isso.
Pô, tá custando muito caro. Pô, não, beleza, tá custando muito caro, então tem impacto no negócio. Então aí você já pode usar isso como argumento. Mas pode ser que esse muito caro seja relevante para o negócio. Então talvez você não deva olhar para isso, deva olhar para outra coisa, focar talvez numa entrega que tem um potencial de upside maior. Enfim, eu acho que quando a gente começa a usar um negócio como linguagem comum, fica muito mais fácil a gente conseguir fazer essas traduções e entender que, cara, talvez algumas melhorias técnicas que eu gostaria de fazer, tipo, não, peraí, deixa eu dar um passo atrás aqui, parece que ela não é mais importante para o negócio, que é para quem eu estou trabalhando aqui. Eu não estou trabalhando para criar tecnologia. Estou trabalhando para criar tecnologia para dar suporte ao negócio como um todo. Então, acho que mudar, shiftar um pouco essa mentalidade de sair do micro, né, do código, de escovar bit, entender que, cara, não, tem algo por trás disso aqui que é importante eu manter, acho que é crucial, assim, cara. E eu tentei uma opinião que talvez seja um pouco forte, assim. Eu acho que daqui a uns 10 anos, cara, engenheiros que não pensarem assim, cara, provavelmente vão estar fora do mercado, já não vão estar mais atualizados e relevantes o suficiente, porque escrever código tenho a impressão de que com o tempo vai ser cada vez mais fácil. Tá? Eu posso estar errado aqui também, mas eu tenho a impressão de que a tendência é se tornar cada vez mais fácil. Então, talvez a parte mais desafiadora vai ser a gente conseguir fazer um link melhor com o negócio, como que a gente consegue ajudar o negócio a gerar resultado, ao invés de, enfim, ter que escrever cada linha de código para resolver cada tipo de problema. Acho que o grande foco vai mudar. Exato, concordo super, assim. Eu não sei se 10 anos as coisas serão tão disruptivas assim, mas de fato eu acho que acho que por isso que a gente chama software engineer, né? Não é aquele cara, porque, cara, você tem que olhar para o todo, você tem que conectar com o negócio, não é só chegar lá, me dar uma tarefa aqui, eu vou executar, vou entregar meu código e vou embora, assim. Nada contra quem faz isso, eu acho que cara, tá tudo bem, assim, dependendo do lugar que você tá, mas acho que se você quer dar um passo além, né, principalmente cara, crescer, evoluir numa ladder, é importante que você desenvolva essas outras habilidades, assim, que a gente até entende como soft skill, né? Mas na verdade são hard skills, né? Como é que é comunicar, entender requerimentos, levantar esses pontos, saber se expressar bem, sabe, ter essa ponte de comunicação. Isso é essencial para você chegar num cargo de sênior, de staff e continuar crescendo. Assim, sem essa comunicação, sem essa clareza, cara, esquece, você vai continuar lá no nível sempre sólido e isso não vai mudar, assim, porque de fato falta esse além. Assim. Sim, sim. Só para deixar claro aqui, eu não acho que necessariamente em 10 anos programadores vão parar de programar, não. Tá? É muito mais na linha de esses programadores vão ser exigidos de estarem mais próximos do negócio, coisa que talvez hoje em muitas empresas isso não seja tão obrigatório assim. Então, se a gente tem programadores ali que focam 100% no código, hoje em dia ainda está ok na média do mercado. Daqui a 10 anos eu acho que a coisa vai estar num cenário um pouquinho diferente. ChatGPT precisa melhorar muito ainda, né, Edu? Boa. E outro ponto, a gente até falou um pouquinho sobre isso aqui, mas eu queria aprofundar contigo, que é o seguinte. Existem cenários onde a gente... assim, o natural para o desenvolvedor cara, eu quero pensar no futuro, eu quero projetar algo que vai resolver um problema hoje e vai resolver daqui, sei lá, 5 anos. Mas existe problema ali de, putz, cara, será que a gente precisa fazer isso tudo? A gente pode fazer algo menor e tal? Enfim, a gente discute um pouco sobre isso. Mas eu queria entender um pouquinho de você como que você faz para, vamos dizer assim, né, tentar prever qual o nível, até que ponto você tenta prever o que vai acontecer no futuro, até onde você gosta de ir, quais perguntas você gosta de fazer ali para entender um pouco melhor o nível de escala que você vai esperar ou não vai esperar, enfim. Como é que você lida com essa, vamos dizer assim, ambiguidade de quando a gente está desenvolvendo algo que a gente vai desenvolver tudo bem para resolver agora, mas que talvez tenha algo que a gente pode fazer com pouco esforço para, enfim, resolver o problema que pode surgir daqui, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano. Boa. Bom, acho que tem um clássico aqui para a gente começar, são os requisitos funcionais e não funcionais, né? Tentar mapear isso. Principalmente quando a gente está falando de requisitos funcionais, é muito fácil da gente viajar na maionese, né? Colocar situações, poxa, será que o cliente vai fazer isso? Será que essa situação vai acontecer? E eu acho que quando isso acontece, é aqui que a gente acaba se perdendo, porque a gente vai acabar desenvolvendo alguma coisa que não tinha tanta necessidade assim. Então é muito, muito importante da gente mapear o que a gente conseguiu mapear ali, os corner cases, etc. E aí tá falando com alguns stakeholders para entender até onde isso pode ser plausível, sabe? E aí eu acho que previsibilidade, eu acho que é uma coisa importante do nosso cargo também, né? Da gente tentar conseguir assumir algumas coisas. Acho que do lado
do lado da engenharia, né? Se a gente olha isso para um nível de, poxa, vamos falar de coesão, vamos falar de acoplamento. Normalmente, se as coisas são coesas, se a gente constrói um domínio que ele está claro, é muito difícil de eu sair um pouco disso, né? Vamos imaginar pedidos, né, cara? Vou ter o valor, vou ter, sei lá, o status de um pedido, o total dessa transação, quem são as pessoas envolvidas. Vai mudar muito, sabe, daqui a 10 anos. O domínio, ele é coeso. Agora, se o domínio foi mapeado errado, provavelmente a gente vai pagar essa conta com o tempo. Então, se for investir em tempo, acho que o domínio é uma coisa que é muito relevante. E aí tentar evitar acoplamento, né? Que eu acho que é algo que é muito comum. Tem acoplamento a nível de banco de dados, a gente tem acoplamento entre serviços, a gente tem acoplamento a nível de classe. Né? Imagina que você precisa fazer uma alteração, você tem que sair alterando uma classe, 3 classes seguidas para fazer uma alteração. Então, a gente tem que ir entendendo esses caminhos. E aí, no geral, requisitos funcionais não funcionais, comunica, entende até onde isso pode chegar, valida o domínio, tenta construir domínios coesos, que eu acho que aí está muito segredo, assim, as coisas não vão divergir muito. Evite acoplar coisas o máximo possível, sem fazer over-engineering de, poxa, eu vou comunicar um monte de microserviço aqui de início sem essa necessidade, então tem que fazer esse trade-off. E eu acho que é muito importante ter o plano, né, de paving the road aqui. Cara, nessa primeira versão, vamos fazer isso aqui dessa forma. E a gente entende que esse domínio pode crescer até tal ponto. E aí a gente vai fazendo fase a fase e concluindo essas fases, né? Sem chegar lá no final, que acho que quando a gente tem um documento com essa estrada pavimentada, fica muito fácil entender qual é o objetivo final, né, que a gente quer alcançar. E aí, se a gente, cara, entregar uma fase 1, a gente vai esperando o negócio, vai sentindo um pouco o entendimento das coisas, sentindo o uso da nossa plataforma, e aí sim a gente vai executando as demais fases. Assim. Então é importante para planejar, ter visibilidade de um futuro, domínio muito claros, e aí a gente vai fazendo nosso trabalho devagarzinho. Boa. E no caso dos requisitos não funcionais, normalmente conversar com a pessoa de produto, de negócio ali, é o suficiente? Ou você normalmente vai dar um passo além, enfim, entra um pouco no negócio também? Como é que você gosta de fazer? Não, eu acho que é essencial. Assim, se você se basear somente no Product Manager ali para ser esse proxy, né, entre o business e toda a estrutura, eu acho que provavelmente alguma coisa vai faltar. A gente está falando de ser humano aqui. O cara, ninguém é perfeito e provavelmente alguma coisa vai ficar para trás, assim. Então, acho que regra número 1, entenda do negócio, né? Acho que quanto mais a gente consegue entender do negócio que a gente está trabalhando, o domínio das coisas cara, como as regras funcionam, acho que esse é o passo inicial, assim, de tudo. E aí sim, converse com o Product Manager, vai levantando os requisitos. Cara, a gente tem Discovery, que foi feito por algum designer, etc. Se aproxime dessas coisas, que eu acho que elas são ambíguas e acho que trazem muito valor assim, para o dia a dia, principalmente no quesito previsibilidade. Né? Muito disso vai vir do Discovery, ali, que a galera está pavimentando e está tentando entender o que está acontecendo. E principalmente de stakeholders diretos, né? Operação, clientes, bugs, o que a galera está comentando a respeito desse sistema de feedback, sabe? Eu acho que todo esse universo ele vai compondo e dando mais ferramentas para que a gente consiga executar de uma maneira mais clara. Assim. E tem um exercício que eu gosto de propor para todos os engenheiros, acho que é muito interessante para líder também, que é acompanhar um usuário usando o que você desenvolve. Então isso acaba trazendo muito aprendizado. Putz, isso aqui não está funcionando como eu esperava, isso aqui, o desempenho está ruim, isso aqui a gente precisa melhorar. Então sempre surgem bastante coisas ali, justamente por entrar no negócio. Porque assim, normalmente quando a gente está desenvolvendo, a gente está um pouco longe do negócio. De, cara, eu estou criando aqui, mas não sou eu que vou usar. Agora, quando a gente vê alguém usando, quando senta junto com alguém que está usando o que a gente produz, cara, aí sim a gente consegue entender, é por isso que tal pessoa pediu isso, isso e isso, porque ela usa desse jeito. Então fica tudo muito mais claro e fica mais fácil do engenheiro contribuir. Eu acho que esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual é interessante aproximar engenheiros de pessoas do negócio, especialmente de usuários ali, né? Justamente para você ter esse contato maior, para você ter, vamos dizer assim, você conseguir contribuir mais, não só com o código, mas conseguir contribuir com ideias, com melhorias, com sugestões ali do que pode trazer no produto. Eu acho que e tudo isso tem a ver com a gente tá conversando aqui, né, sobre velocidade versus, enfim, o nível de engenharia que a gente está usando. Tudo isso tem a ver com esse momento, de maneira geral, porque se o desenvolvedor ele consegue entender bem quais são os problemas ali, como que o usuário usa a aplicação, naturalmente, quando ele for criar o código, quando ele for, de fato, escrever a aplicação, ele vai conseguir ir numa linha que tende a ser muito melhor, ao mesmo tempo que ele vai entender, cara, eu posso despriorizar isso que eu estou fazendo para priorizar outro ponto. Então, talvez eu consiga entregar mais rápido
porque eu tô tirando talvez um pouco de foco de fazer uma melhoria em algo que não é tão usado assim. Então acho que o desenvolvedor ele consegue ter mais munição, mais armas ali para conseguir lidar com essas situações que inicialmente seria, cara, eu vou seguir o que está escrito e, pô, não, peraí, deixa eu pensar também, deixa eu dar minhas ideias também e conseguir usar isso aqui para a gente ter um desempenho como equipe melhor. Super, viu? Você comentando, eu lembrei do viés, né? Quanto mais a gente trabalha numa coisa, mais você vai ficando enviesado. Tipo, por mais que, beleza, você vai tendo mais domínio, mas o seu viés é cada dia maior, assim. E a gente, da mesma forma que você comentou, cara, dá o seu produto para um cliente ali, o cara vai usando, aí na telinha ele vai tentar clicar em coisa que não é botão, e aí você começa a sair um pouco da caixa, e aí que a gente começa a descobrir as coisas mesmo, assim. Mas o viés, ele é extremamente perigoso, assim, para a gente assumir coisas e ir no e basicamente trazendo isso para dentro do produto, trazendo isso para dentro do código, que é aí que a gente erra, né? Quando a gente está extremamente enviesado. Sim, sim. E um cenário muito comum é assim, a gente, seja num produto ou numa empresa como um todo, a gente focar em entregar um MVP, porque, cara, eu quero gerar valor, enfim, eu quero, de alguma forma, experimentar essas ideias que eu tenho. Então a gente vai lá, entrega um MVP, para isso, cara, deixa um rastro de sangue no caminho. Então deixa, cara, funcionalidade pela metade, tecnologia que não faz sentido aqui e ali, enfim, banco de dados mal modelado, esse tipo de coisa, né? Eu queria entender um pouco de você o que a gente faz no cenário desse? Porque, naturalmente, esse é aquele típico cenário que eu, vamos dizer assim, né, investi muito na velocidade no curtíssimo prazo, mas, cara, eu vou pagar o pato em velocidade no médio e longo prazo. Então, como é que eu faço com essa situação? Porque, assim, geralmente, quando a gente faz uma entrega dessa, a gente não simplesmente, vamos parar tudo agora, vamos estruturar toda a engenharia. Cara, tipo, não dá para fazer isso. Então, como é que a gente consegue lidar com essa situação de, cara, eu tenho dívida técnica ali, eu sei que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu não posso parar o desenvolvimento de novas funcionalidades e tal. Então, qual é uma forma interessante aí da gente ter uma estratégia aqui para conseguir lidar com dívida técnica com um produto que está em andamento? Boa, tem um processo que eu rodei aqui dentro com os times, assim, na Inventa, que é um processo que eu chamo de guardião. Basicamente, a cada ciclo, né, que a gente tem, pode ser sprints ou não, assim, você vai olhando para o processo de desenvolvimento de software como um todo, né? Eu tenho a parte de documentação, de RFCs, e aí depois eu tenho a parte de código, qualidade relacionada a isso, deploy, CI/CD, operability, que tem muita coisa que vai emergir disso também, depois o delivery, dados, como é que essa ponte está sendo feita. E aí, esse processo de guardião, a cada ciclo, a gente vai alimentando esse board com as coisas que a gente vai descobrindo. Né? Então, além de alimentar, você vai estar guiando essas coisas. Então, cara, isso é um bug, isso aqui é um negócio CI/CD, isso aqui vai melhorar a experiência do desenvolvedor. Então, você vai colocando tudo isso. E aí, isso é importante porque, basicamente, a gente vai criando essa ponte de comunicação que a gente comentou aqui. Né? Essa visibilidade vai sendo feita, você consegue trazer outros líderes para esse processo. E esse processo também consegue ser replicado para outras squads também, o que é legal. Então, basicamente, esse processo pode rodar tanto em um time, quanto em uma BU, enquanto essas outras estruturas, caso você entenda fazer. E aí, como que isso opera na prática? Né? No dia a dia, você vai ter essas tarefas lá que você vai ter que entregar, que, cara, isso aqui a gente precisa de fato resolver. E aí eu acho que o desafio é priorização, principalmente. Pegue essas coisas que está lá nessa pilha, entenda o que é mais importante dado o momento do negócio, priorize isso não somente com a sua squad, mas também com outras pessoas envolvidas, sempre que puder. E aí sim você vai tentando encaixar essas tarefas ali do guardião. Então o guardião ele é responsável por manter tanto a ingestão desses itens ali dentro, quanto também para estar puxando alguma dessas coisas e resolvendo esses problemas, né, no dia a dia. E aí você pode estar usando esse guardião também para, cara, teve um bug, alguma coisa assim dentro desse processo, ele é essa pessoa que vai ser responsável. Caso não tenha, poxa, conhecimento dentro de um domínio, você pode estar marcando outras pessoas. Mas é sempre legal ter alguém que é owner desse processo. Se a gente não tem ownership em cima disso, as coisas vão se perder facilmente e aí a gente entra no ciclo de novo de tudo voltar para o normal. Né? Então temos que ter owners e principalmente você tem que conseguir encontrar dentro da sua organização pessoas que também são muito preocupadas com esse mesmo tema. Né? Então tem engenheiros que, cara, os caras querem entregar código, gostam de resolver problema e está tudo bem, mas agora vão ter pessoas que ajudam a sustentar esse pilar. Então é muito importante também a gente encontrar essas âncoras, assim, que elas são fundamentais para pôr a roda para girar. E aí o guardião ele meio que tenta conectar tudo isso e a gente tenta resolvendo esses problemas. Assim. Funcionou bem aqui, acho que não é receita, acho que tem que adaptar sempre para todo local, mas acho que é uma ideia de onde começar, pelo menos. Sim. É aquele famoso, se todo mundo for responsável por tudo, ninguém é responsável por nada. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. E nesse caso, você coloca necessariamente a pessoa mais sênior, ou depende do caso ali, enfim, do problema que você está falando? Como é que normalmente funciona?
Todo mundo do time vai ter uma escala ali que todo mundo consegue operar. Então, essa semana, cara, eu comecei rodando com uma semana e depois a gente adaptou para 15 15, que às vezes, dependendo da tarefa, o tempo não era o suficiente. Mas aí, uma semaninha, eu acho que ele funciona, o processo. Obviamente, dentro desse processo, eu ficava de olho ali, então eu acompanhava, ajudava. Cara, era uma pessoa mais júnior, sentava, a gente documentava junto e conseguia colocar essas coisas em práticas. Quando é uma pessoa mais sênior, essas coisas são mais naturais, assim, principalmente no sentido de, poxa, proatividade, de ir lá e tentar resolver o problema. Mas é importante ter o owner, nesse caso eu ficava ali tentando segurar até que o processo seja um negócio mais natural para o time. Assim. Então, vai dar um pouquinho de trabalho no início, porque você precisa tentar manejar isso, mas isso se paga com o tempo, né? Você vê essa pilha de coisas sendo deletada, cara, deletar código, deletar coisas de infraestrutura, e aí você vai tirando esse peso das costas, assim, e diminuindo a complexidade que a gente tem. Uhum, sim, sim. E normalmente, comentou sobre priorização no começo. Existe algum critério ali muito claro que você usa? Não, a gente vai priorizar primeiro isso, depois isso, depois isso? Ou depende ali? Normalmente, como é que você faz para priorizar? Acho que vai depender um pouco do que o time está trabalhando, né? Imagina que, cara, a nossa demanda nesse momento é construir uma busca mais eficiente. E aí você olha para a busca, você vai olhar para essa pilha e vai falar assim, cara, tem alguma coisa aqui que está relacionada à busca, tem alguma coisa que ficou no passado, tem algum endpoint que está perdido, que a gente precisa evoluir. Vai encaixando as demandas do negócio, que as coisas que você está trabalhando no dia a dia, com as oportunidades de dívida técnica que a gente tem. Eu acho que se você conseguir juntar esses dois, é muito mais fácil da gente caminhar do que, cara, você está mexendo em busca e daqui a pouco você precisa mexer numa API lá de pagamento que ninguém está olhando. Então, assim, é um pouco mais difícil de justificar também. Então, é legal tenta olhar muito para essa oportunidade do dia a dia com as coisas que estão na pilha, e aí você vai encaixando as coisas que estão do mesmo, meio que na mesma tag ali de categoria, e aí você vai executando. Sim. O que faz sentido, porque no cenário ideal, a gente está tentando otimizar o retorno, vamos dizer assim, né, que a gente vai ter de acordo com o tempo investido, seja lá no que for. Se a gente for trabalhar no negócio meio nada a ver, talvez até tecnicamente o problema pareça interessante, mas do ponto de vista do negócio, você não vai trazer resultado, cara. É um tipo de coisa que eu gostaria muito de priorizar. Exato, É, exato. boa. E outro ponto assim, historicamente, e a gente ainda vê muito isso no mercado, algumas empresas, com certeza, muito menos do que em outras, é, de engenheiros acabarem, em alguns casos, até sendo subservientes, vamos dizer assim, né, ao negócio. Eu tenho a impressão de que esse não é vamos dizer assim, uma relação muito legal, né? De cara, o negócio pediu, o desenvolvedor vai lá, ele programa aquilo. Acho que não é muito legal isso, em geral. Daí eu queria entender um pouquinho de você como que a gente pode fazer para ter, vamos dizer assim, né, para ter uma interação melhor com o negócio, para a gente conseguir colocar os engenheiros numa posição de, cara, vamos tentar conversar no mínimo possível, assim, dentro do possível de igual para igual com as pessoas de negócio. Então, eles vão trazer necessidade de negócio, a gente vai trazer questões técnicas aqui, a gente vai se encontrar no meio para a gente conseguir chegar na melhor solução possível. Então, como é que a gente consegue encorajar engenheiros ali para eles conseguirem lidar com o negócio de uma forma diferente que não seja sendo subserviente? Essa pergunta é muito boa e a gente tem que olhar para um negócio que é lá na base mesmo, né? Que são principalmente valores, né? Quais são os valores da empresa, os valores das pessoas que estão no dia a dia, né? Os valores que, cara, aqueles pilares lá que normalmente toda empresa tem, né? Um desses valores é de fato a colaboração, é da gente sentar e fazer junto, é da gente comunicar bem. Então, assim, acho que a base e o alicerce de tudo são os valores, e aí a partir deles a gente vai construindo a cultura, né? Sem isso, nada vai funcionar. Não adianta fazer assim, cara, vai acabar top-down. Não, se os valores da galera que está lá em cima são extremamente diferentes e não, de fato, tentam colaborar, tentam incentivar com que essas coisas elas funcionem, né? Tanto de uma maneira mais natural, acho que nada disso funciona. E aí, imagina que a gente tem, né, esses valores, tem a parte de cultura ali bem estabelecida. Acho que é legal da gente também ter, acho que hoje é mais comum, né, de ver algumas empresas que têm isso, mas ter a ladder de engenharia bem definida, né? Os níveis, o que é esperado de cada um, o escopo, o impacto. Acho que ali é uma ferramenta muito legal, que a gente junta a cultura da empresa, o que a gente valoriza, a gente pode ter pilares que a gente, cara, almeja dentro da engenharia, e a gente conecta isso também com o que é esperado de cada nível. E acho que dentro de cada nível a gente vai estar lá. Cara, é importante você colaborar, é importante você levantar requisitos, é importante você olhar para o todo, sabe? Dependendo do nível mais sêniores, é importante você ter inteligência emocional, sabe? Para lidar com situações e não sair reagindo a qualquer coisa que aconteça. Então, isso é muito importante da gente olhar. Eu acho que são
São valores, é cultura, é a parte de expectativa, está muito clara, desses níveis estarem muito claros. Eu acho que sem isso, a gente não tem uma ferramenta de comunicação base e, cara, esquece. Você vai continuar executando top-down e vida que segue. Assim, é muito difícil de mudar. Quando a gente fala ali de cultura, né, de valores, até de career ladder, a gente consegue, vamos dizer assim, né, eu consigo imaginar um link entre eles que são expectativas de maneira geral, né? Então, vem de diferentes ângulos ali, mas no fim das contas são sempre expectativas, né? E acho que é super importante deixar claro essa expectativa até para a pessoa saber como que vamos dizer assim, né, esperado que ela se comporte na posição atual e, caso ela tenha interesse de crescer na empresa, como que é esperado que ela se comporte numa posição além. Então, por exemplo, se a gente tem um desenvolvedor sênior ali, cara, para você chegar, sei lá, a staff, vamos dizer que a empresa chama de staff, próximo nível, cara, é importante que você atue mais próximo do negócio, no sentido de sentar, conversar com a pessoa de produto, entender a necessidade, para poder estruturar, entender como que funciona no detalhe, vamos dizer assim, do ponto de vista de negócio de necessidade no detalhe, para você conseguir estruturar uma arquitetura de uma forma muito melhor. Então, se a pessoa tem, por exemplo, isso, claro, fica muito mais fácil para ela conseguir atuar na equipe. Então, tudo começa ali, eu super concordo contigo aqui, acho que tudo começa por expectativa. E tem outra coisa que eu acho que também pode estar ali dentro das expectativas, inclusive, que é capaz de ajudar engenheiros, de maneira geral, também a darem um passo nessa linha, que o interesse, assim, o mero interesse pelo negócio. Que normalmente o que a gente vê cara, eu estou interessado por tecnologia. Pô, beleza, massa, mas é só isso? É isso que você quer pro restante da sua carreira? Tem gente que quer, e beleza, eu não vou julgar aqui se é certo ou errado. Mas eu acho que para quem quer continuar se desenvolvendo, crescendo, assim, como profissional mesmo, não tô nem falando como programador, como profissional. Se você quer crescer como profissional, na carreira, como ser humano, cara, acho que vale você dar um passo além, você se preocupar com aquilo que você está desenvolvendo, com você, sabe, se preocupar com o negócio, cara, qual o impacto que isso vai ter? Pergunta para a pessoa de produto. Pode começar com algo tão simples quanto uma pergunta. Mas por que você quer que a gente faça isso, sabe? Por que fazer desse jeito e não desse jeito? Enfim, quem que trouxe essa necessidade? De onde surgiu isso? Tal pessoa pediu, cara, como é que ela faz hoje? Como é que ela resolve esse problema hoje? Você está trazendo pra gente resolver, pra gente automatizar? Então tudo bem, mas como é que ela faz hoje para resolver? Então, quando você começa a entrar nisso aí cada vez mais, né, perguntar e tal, você naturalmente já vai se aproximando ali do negócio e as pessoas já vão começando a te enxergar de uma forma diferente. Eu acho que assim, eu tenho muito essa impressão porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo lá atrás, né, quando eu era desenvolvedor ainda, mais ou menos desenvolvedor pleno, vamos colocar assim. Eu comecei a entrar cada vez mais no negócio e as pessoas que estavam no entorno, cara, elas curtiam aquilo, traziam para conversar, a gente trocava a minha ideia, tomava decisões melhores, eu ajudava desenvolvedores que eram mais júniores que eu na época, então tem muita coisa que dá pra gente fazer ali quando a gente tem o simples interesse por dar um passo além, sair um pouquinho da nossa casinha ali de tecnologia, de arquitetura. Eu sei que é difícil, tem muita coisa, cara, é difícil da gente construir, tem, vamos dizer assim, os problemas que a gente encontra no caminho, cara, é um Kafka que talvez não esteja funcionando direito, não consigo conectar com outro cara, enfim, cara, eu entendo que existe complexidade, mas não custa nada a gente fazer começar com algumas perguntas a mais ali com a pessoa de produto, para pessoas de negócio, para, sei lá, algum usuário algum usuário interno, alguma coisa assim que traga um bug pra gente, traga um problema, cara, senta e conversa, me conta aí um pouquinho como é que você faz hoje, o que você fez para chegar nessa dificuldade aqui, por que isso não funciona para você, por que não é rápido o suficiente, ou o que não tá funcionando também, cara. Só de você se preocupar ali, eu acho que já é um bom sinal de que a pessoa tá buscando se desenvolver, crescer, e tá mostrando o interesse pelo negócio, né? Que, enfim, é algo que, infelizmente, hoje a gente não vê tanto no mercado, pelo menos eu não vejo tanto quanto eu gostaria de ver, né? Como eu julgaria aqui como o cenário ideal. Edu, esse ponto é muito bom, cara, porque quando a gente olha para a parte de interesse, assim, é muito comum a gente observar alguns engenheiros assim que eles ficam numa posição, chega até certo nível e fica estagnado. Assim. A pessoa entrega bem, o nível técnico é legal, sabe? Poxa, você vai dar um negócio ali, vai resolver, sabe que vai resolver, só que nunca vai sair dessa posição. Porque de fato falta isso que você comentou, assim, falta o interesse, falta a proatividade, falta você, sabe, tentar puxar um pouquinho mais de protagonismo ali no dia a dia dos times, de colaborar, de ter troca, sabe, de assumir um pouquinho mais de responsabilidade, de parar, sabe, de você olhar para o seu job description e fazer além, sabe, você tentar fazer um pouquinho mais que está ali. Não no sentido de trabalhar mais, nem nada disso, sabe, é mais no sentido de, poxa, que eu posso fazer além de eu estar conectando com o negócio, igual você comentou, da gente estar entendendo o problema de fato. E aí sim, eu acho que
esse é um passo muito importante para dar esse salto para o sênior, né? Para outros níveis. Sem isso não vai acontecer, assim, porque você nunca vai ser esse go-to person lá com a galera, sabe? A pessoa que tem ownership de alguma coisa, porque, cara, falta regra, falta domínio, falta as coisas do negócio, assim. Outro exemplo que eu acho muito legal, assim, da gente ver que é comum, né? São as pessoas que estão mais em plataforma ali, não se conectarem muito com o business. Você pergunta o que está acontecendo, às vezes a galera nem faz ideia do que está rolando do lado do produto, né? E estão lá fazendo um canary release lá dentro do CI/CD, todo lindo, maravilhoso, mas tipo, cara, o que eu vou fazer com isso, sabe? Ninguém precisa, ninguém sabe para que isso é necessário. Então, mais uma vez, o negócio ele é muito importante e ele é essa regra número um aqui para a gente estar derivando tanto evolução de carreira quanto também entregas de qualidade ali no dia a dia. Isso é muito importante. Com certeza. E para fechar, né, com o nosso, vamos dizer assim, com o tema que a gente está conversando aqui, isso faz muita diferença no momentum que você chama ali, né, em relação à equipe. Porque quando a gente tem esse interesse maior, a gente naturalmente vai conseguir entender melhor o que a gente está fazendo, então a gente vai ter uma profundidade melhor do ponto de vista do negócio, vai conseguir desenvolver melhor, ao mesmo tempo que a gente vai estar focando do outro lado, que é a engenharia também. Que, cara, eu sei onde em qual local especificamente o nível de engenharia que eu preciso colocar aqui para conseguir resolver esse problema de negócio. Então a gente consegue ganhar tanto velocidade quanto, vamos dizer assim, né, uma engenharia ideal ali, é o mais próximo possível do ideal para conseguir resolver aquele problema. Então acho que, vamos dizer assim, esse interesse, esse ímpeto de entrar no negócio acaba fechando o ciclo, pelo menos na minha visão, não sei na sua. Não, exato. Eu acho que essa é a fórmula. Sabe, a fórmula está aí, a gente tem que conseguir provar ela de alguma maneira, principalmente colocar esses limiares, ter isso claro, mas é muito importante a gente estar sempre olhando para esse balanço. Tem que ter balanço. Cara, tem que ter esse limiar base onde até onde a gente vai, até onde a gente sacrifica, até onde a gente quer acelerar, e até onde a gente vai levantar a mão. Caso contrário, a receita para cara, se virar uma bola de neve e falhar daqui a pouco, ela tá escrita assim, e vai acontecer, sabe? Você pode ter certeza que isso vai acontecer, o custo vai aumentar, vai ficar mais difícil mexer as coisas, a dívida técnica vai crescer, sabe? É igual um motorzinho lá que você não coloca óleo, sabe? Com o tempo ele vai ficando mais rígido, 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 o atrito aumenta, e chega uma hora que vai falhar, assim, é uma receita, a catástrofe está pronta, a gente tem que ter esse balanço sempre em mente, assim, que eu acho que as coisas vão de uma maneira mais natural e aí fica bem mais fluido. Assim. Se não entra naquele cenário muito comum, inclusive, de engenharia puxa para um lado, produto puxa para o outro, e, cara, fica aquela briga ali, nada funciona bem, sabe? Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Boa. E pra quê, né? Pra quê? Por que a Não gente precisa entrar nesse disso. negócio, sabe? Não que Boa. seja necessariamente fácil fazer tudo, vamos dizer assim, se encaixar, mas eu acho que é algo que a gente deveria buscar, pelo menos, né? Tá interessado de que a gente consiga fazer isso funcionar bem. Com certeza. Mas enfim, eu queria abrir um espaço aqui para você passar uma mensagem final, Miguel, que você quiser trazer para a galera aqui que estiver acompanhando a gente. Se quiser fazer um jabá também pode fazer, fica à vontade. Cara, não, eu acho que é só agradecer, assim, obrigado pela oportunidade mais uma vez, foi muito legal estar batendo papo aqui contigo, acho que é um tema que eu gosto muito, assim, tanto a parte, cara, de balanço, de trade-offs, da parte de engenharia de software, como é que a gente produz as coisas, assim, de fato, só agradecer, obrigado pela oportunidade, valeu demais, espero estar aí de volta com outro tema maluco aí, uma outra forma para a gente conversar. Boa, boa. Valeu, Miguel. Muito obrigado pela presença aqui, cara. Um abraço e a gente se vê por aí. Até mais. Valeu, Edu, tchau, tchau.